bora falar do assunto do momento, que são as joias afetivas, e eu sou a pessoa um pouco suspeita para falar a respeito disso, afinal de contas, essa aqui é a minha especialidade e foi justamente graças às joias afetivas que eu acabei entrando de cabeça no mundo da resina e com toda certeza aprendendo muitas coisas, e todas elas foi as que eu fui compartilhando com você ao longo de todas essas aulas. A joia afetiva é uma das melhores partes do mercado da joia da resina. E o porquê que eu falo isso? Primeiro, por conta do reconhecimento. Então é maravilhoso você poder entregar uma joia como essa na mão de uma mãe e você ver ela aos prantos, chorando, 100% emocionada com o que você foi capaz de fazer e transformar a mechinha de cabelo e as últimas gotas do leite da amamentação dela. A segunda parte muito bacana desse mundo é justamente o din-din, porque trabalhos como esse podem triplicar e até mesmo quintuplicar o seu lucro. Tá, mas aí você fica naquela dúvida, né? Mas Tássia, o que tem de tão mágico aqui se o mesmo material que eu uso para fazer uma biojoia, para fazer um chaveiro ou um dominó, é o material que eu uso aqui? Mas o grande segredo não é a matéria-prima ou a resina, tá muito mais influenciado na parte de precificação que eu já te expliquei. Então, o que vai acontecer? São pedidos 100% únicos, exclusivos e feitos totalmente sob encomenda. Então, você vai ter que se dedicar cerca de 1 até 4 horas para fazer a confecção de uma peça dessa, 100% dedicado e com toda a sua atenção. Ela funciona um pouquinho diferente de todos os trabalhos que a gente já fez até agora, porque você não vai poder fazer 3, 4 peças, 20 peças de uma vez só com uma mistura única de resina. Você vai fazer uma peça por uma. Para quê? Para garantir que você está 100% concentrado naquele tipo de trabalho e para garantir que não vai ter mistura de materiais entre os pedidos. Isso é muito, muito importante. Lembra sempre da responsabilidade, pois esse aqui é um material único. É o último pedaço de placenta da mãe, é o único cordão umbilical que caiu do seu primeiro filho, é a última mecha de cabelo de uma mãe que teve uma perda de um filho, é a última mechinha de pelo de um pet que acompanhou uma família por 10, 15 anos e ele já se foi. É a última memória de uma pessoa que foi querida naquela família e que deixou muitas saudades. Então esse é um material que, se você for fazer a peça e caso dê algum tipo de defeito, como blushing, erro de proporção para a peça ficar mole, trincar ou qualquer outro tipo de detalhe, você não tem como refazer essa peça. Então a atenção e o cuidado tem que ser muito maior, triplicada ou até mesmo quintuplicada, e aí por isso justifica o valor desse trabalho, tá? Então, uma das coisas que mais me preocupam nesse trabalho é justamente os vídeos que estão fazendo sucesso. O lado positivo é que está trazendo à tona um trabalho incrível, mas a parte mais negativa é que, pelos vídeos que eu vejo no Reels e TikTok, não é simplesmente só jogar resina e colocar o material lá, como os outros trabalhos que a gente está acostumado a fazer com resina. Ele requer uma série de técnicas e conhecimento muito mais especializado. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho nessa aula, mas com toda certeza é impossível eu conseguir compartilhar com você todo o conhecimento e toda a técnica do método BP através de apenas uma aula. Joias afetivas, que são joias feitas com leite materno, cabelo, cordão umbilical, dente, cinzas, pelos de animais, placenta. E mais uma vez lembrar que eu sou suspeita para falar sobre isso, principalmente porque o Bangalô da Pororoca foi a marca pioneira no país de joias afetivas, com apenas exceção do leite materno, que quando o Bangalô começou, tinham aí cerca de 2, 3 marcas no mercado que já faziam as joias de leite. A gente se especializou a tal ponto em que ganhou um grande espaço no mercado, uma grande faixa, sendo reconhecidas até mesmo pela Globo, onde a gente já fez diversas matérias para eles. Bora lá, tô aqui com você para fazer o passo a passo de uma joia afetiva. Na verdade, vai ser uma placa afetiva que tá fazendo muito sucesso aí nos vídeos dos Reels e TikTok. E antes de mais nada, eu quero contar para você um pouquinho do que foi feito aqui e por que tá nessa gambiarra. O que vai acontecer, gente? Como eu falei para você, esses materiais como leite, cabelo, cordão umbilical, dente, cinzas, placenta, pelos de animais, são materiais muito importantes para suas clientes, repleto de afeição, de afeto, carinho, amor, emoção, sentimento. Tem muita coisa contida aqui dentro desse
clamp com o coto umbilical, as cápsulas de placenta, as gotinhas de leite. E o que acontece? Nesses vídeos que tá bombando por aí, um dos principais problemas que eu veria é o quê? A pessoa ela coloca só uma camadinha de resina por cima do cordão umbilical porque não tem a espessura ideal do molde e aí o coto fica quase que saltando para fora do trabalho. Ah tá, mas tem um doming ali por cima, tem uma resininha. Sim, mas a camada de resina ela é muito superficial. E fica um trabalho cheio de alto e baixo relevo. Eu particularmente acho que não transparece um cuidado, um carinho real que foi feito com aquelas peças, tá? Então eu tô passando aqui para trazer o máximo de informação para que você entenda um pouquinho mais sobre joias afetivas e se apaixone por esse mundo e faça peças da maneira correta. Aqui eu tô exatamente com aquele mesmo molde em que eu dei uma aula falando sobre foto, lembra? Aqui o círculozinho. E o que acontece? Aquele molde ele tem uma espessura muito baixinha, então realmente o cordão umbilical vai ficar pulando para fora. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui, ó, é uma tampinha de bolo, daqueles bolos de pote, aquela tampinha de PVC, e ela é ótima para você usar como molde e fazer peças de resina aqui, tá? Porém, se você olhar, olha lá o coto umbilical saindo para fora, que é exatamente isso que eu tô querendo te explicar, tá vendo? Então, se eu fosse fazer nesse molde, nessa tampa, ele estaria para fora, então não seria legal. E é o que está acontecendo aqui no meu molde. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma plaquinha de polietileno, que é esse mesmo plástico aqui, um plástico transparente que você vai encontrar em papelarias, bazar, essas lojas que vendem todos os materiais para você fazer bombom no período da Páscoa. Você vai pegar uma placa dessa e vai cortar uma tira, tá? Aqui eu cortei uma tira de uns 3 centímetros, mais ou menos uns 3 dedos. Coloquei no meu molde e eu selei ele, vedei ele com fita crepe, tá? E aí o que eu fiz? Primeira camadinha com cor ali, exatamente da mesma forma que eu expliquei na aula da fotografia da cachorrinha, e vim com uma camada de resina incolor, tá? Então tem 2 camadas já aqui de resina. Aí, o que acontece? Essa camada vai garantir que do outro lado, meu material também não cai e não fica ali só na carepinha, sabe? Ele quase que pulando para fora do trabalho mais uma vez, ali estampado ali. Então eu coloco um dedinho de resina. Essa resina, ela tá nesse ponto aqui, ó. No ponto gel, tá vendo? Eu tô fazendo aqui justamente para não danificar meu trabalho ali. Então, essa resina é exatamente a mesma que eu coloquei aqui, para eu conseguir te mostrar qual que é o ponto que tá sem que eu danifique o meu trabalho aqui. Então, eu tô te mostrando nesse molde. Eu fiz uma mistura de resina epóxi e deixei aqui por volta de umas 3 a 4 horas. Então, ela tá dessa forma. Nesse ponto, ela vai garantir que ela vai conseguir segurar o material não vai afundar. E eu consigo fazer nesse ponto que o meu material fique posicionado exatamente da forma com que eu quero. Isso vai garantir também que na hora que eu entrar com resina, esse material não vai ficar sambando ali no meio, e aí vai parar um para um lado, um para o outro, aí você não sabe mais como segurar aquele material, o material vai para um canto, e aí começa a ficar um trabalho cansativo, exaustivo, e principalmente sem cuidado necessário justamente para os materiais que são tão importantes para sua cliente, tá? Então, uma camada colorida para fazer o contorno do molde, uma camadinha incolor para garantir que o meu material não fique colado lá do outro lado. Quando ele chegar a resina em ponto gel, umas 3, 4 horas depois, eu venho com o meu material para fazer o posicionamento dele. Muito cuidado como você vai posicionar, para não acontecer o que está acontecendo aqui, ó. Fica cheio de bolha também, tá? Então, bora lá. Tô aqui com 2 cápsulas de placenta, cordão umbilical com clamp, que é esse grampinho aqui, e um coraçãozinho super fofinho feito de leite materno. Olha só que fofura. Quando
você for posicionar esses materiais aqui, sempre toma muito cuidado com o posicionamento para garantir que realmente fique retinho, centralizado, alinhado uma peça com a outra. Pense nesses detalhes antes de você colocar o material aqui, tá? Se você achar necessário, faz até um desenho para você imaginar como que vai ficar, posiciona as pecinhas antes de você colocar resina, bate foto para você ir acompanhando isso no decorrer de todo o passo, tá? Essas dicas são dicas de ouro, mulher. Então já aproveita, já deixa anotado aí no seu caderninho que vai fazer toda a diferença quando você for fazer um trabalho. E bora lá! Mais uma vez, a frente tá lá do outro lado, então tem que pensar sempre no meu inverso. Você pode usar com seus dedos, você pode vir com uma pinça para posicionar e colocar ali, tá? Coloquei, posicionei, vou mexer bem pouquinho. E agora eu vou vir com as outras coisas. Mais uma vez, você vê o meu cabeção aqui na frente, é justamente porque eu olho de cima para eu conseguir ver a posição de tudo. Porém, a visão de cima privilegiada tá sendo para você. Então, às vezes, você vê minha cabeça justamente por esse motivo, tá? Agora vamos lá, o que eu fiz aqui só para você poder entender, realmente eu acabei concentrando um pouquinho mais, até porque esse é um material de cliente muito importante e realmente eu não consigo 100% ficar focada nisso enquanto eu vou falando com você. Então, a partir do momento que eu posicionei, eu fiz um pouco do estudo de cores que eu já expliquei para você no decorrer de várias e várias aulas. Então, a gente está trabalhando aqui com 3 principais cores, que é o branco, o cor vinho da cápsula e o marronzinho do cordão umbilical aí, tá? Deu uma sorte imensa porque a cor do grampo, a cor das cápsulas são brancas e combina bastante com a cor branca do leite materno. Então esse trabalho tá ficando maravilhoso, mas eu sou muito suspeita para falar. A partir do momento disso, também o que eu fiz aqui? O meu clamp, o grampinho do cordão umbilical, ele ficou numa certa inclinação aqui do meu trabalho. Eu aproveitei essa mesma inclinação e fui subindo para deixar o quê? A minha cápsula na mesma inclinação e a outra cápsula também na mesma inclinação. Então, isso é muito importante para garantir um trabalho que fique visivelmente muito mais delicado aos olhos. E como eu te disse, essa camadinha, esse dedinho de resina, nesse ponto mais gel, ele vai garantir que ele vai posicionar o seu material aqui e quando você vier com a última camada de resina, ele não vai ficar sambando, tá? Tem um espaçozinho aqui super interessante que você poderia colocar várias e várias informações, como o nome da criança, dia do nascimento dela, hora, tamanho dela, o peso, uma série de detalhes que ficaria também super fofinho para se colocar aqui, tá? Agora que você tá com tudo posicionado, que você já prestou atenção nos elementos, em como que você colocou cada um, posicionou, aproveitando aí a viscosidade dessa resina que estava aqui, a gente vai entrar com mais uma camada de resina agora com o objetivo de fazer a cobertura de todas essas informações e detalhes. E mais uma vez, sempre lembrar que a gente está preservando materiais muito importantes justamente com o objetivo de durar muitos e muitos anos. Então é muito, muito importante que você use uma resina de boa qualidade e aí você já sabe, a resina de boa qualidade tende a ser uma resina com custo um pouquinho mais elevado. Então, toma bastante atenção quanto a isso. E também a ausência de bolhas. Então, faz uma mistura com bastante calma, paciência, tranquilidade, para garantir aí a maior transparência possível nesse trabalho. Eu já tô aqui com uma mistura de resina, vou fazer a aplicação. E mais uma vez, o que a gente faz? Em vez de derramar simplesmente a resina do jeito que a gente está acostumada com qualquer outro tipo de trabalho, a gente vai colocar de uma forma um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais com atenção para mais uma vez garantir que os materiais fiquem exatamente no lugar que a gente posicionou e não fiquem sambando no meio do trabalho. O que eu vou fazer? O grande pulo do gato.
E essa é uma dica que vai valer ouro. Você vai virar aqui, ó, o seu copo com bastante cuidado, de forma com que a gota da resina caia no palito e escorra do palito para o trabalho. Isso vai garantir que a resina não fique respingando no seu trabalho. Então, bora lá. Vou virar aqui bem devagarzinho e eu vou posicionando o palito onde eu quero que essa resina vá. Muito legal também, porque eu sempre dei aquela dica de você reaproveitar os copinhos para garantir aí que você use várias e várias vezes com foco bastante no meio ambiente. Mas esse trabalho é um trabalho único, exclusivo, feito 1 a 1, justamente porque o material é de uma cliente só. Nesse caso, a minha recomendação é que você não use copos, não reutilize copos. Você vai usar todos os materiais descartáveis para garantir que não tenha nenhum tipo de mistura, principalmente de material, entre um pedido e outro. Alguns dos detalhes que eu passei na aula de biojoias, você também pode aproveitar aqui. Então, qualquer coisa, se você quiser mais alguma dica referente a como lidar com essas bolinhas que estão aqui, volta para a aula de biojoias, que com toda certeza você vai ter uma série de outras dicas dentro dessas videoaulas que eu já passei para você. Agora que eu já passei uma geral no todo aqui, olhando as bolinhas, tirando as bolinhas e tudo mais, eu vou vir com mais um pouquinho de resina agora até cobrir todo esse meu trabalho para realmente garantir que eu estou preservando todos esses detalhes aqui. Então, mais uma vez, venho aqui com a resina, vai escorrer pelo palito e vai vir aqui pro molde. Cobriu a cápsula, cobriu o leite materno e agora só falta esse pedacinho do grampo aqui. Bom, esse aqui é um trabalho bem minucioso, então ele é muito detalhista e realmente você precisa tomar muito cuidado porque é um material único, então é um material que não tem reposição. Imagina só, esse cordão umbilical, caso aconteça alguma coisa nesse trabalho, não tem como eu refazer esse trabalho, não tem como eu repor esse cordão umbilical porque ele é particularmente único. Por esse motivo que você pode ter 3 a 5 vezes a mais de lucro dentro desse trabalho. Então, mesmo você usando a mesma quantidade de material de todos os outros trabalhos anteriores, esse tem um preço mais elevado por causa da responsabilidade e do tempo a mais que você vai ficar aqui em cima para justamente garantir que tudo está sendo posicionado exatamente da forma correta, ideal e uma série de outros detalhes, tá? Basicamente isso. Aí quando endurecer, é só você realizar o desmolde e fazer o acabamento exatamente da mesma forma como eu explico em todas as outras aulas. E agora, me conta, o que você achou de um trabalho feito exatamente dessa forma? As joias afetivas tocou seu coração ou não é para você? Você prefere aí fazer os outros trabalhos que requerem uma menor responsabilidade? Escreve aqui para mim nos comentários e bora ver o resultado dessa joia!